Olá, no Vida Vivida de hoje nós estamos recebendo o locutor de rádio, narrador esportivo e o apresentador do programa Redação Esporte TV. Ele é uma das estrelas do jornalismo esportivo da Rede Globo. Aqui comigo o jornalista Luiz Roberto de Musso. Luiz Roberto, tudo bem? Tudo bem, Felipe. E você? Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui participando com vocês. Luiz Roberto, para começar, eu já queria saber como que surgiu o seu apelido de deputado. Puxa vida, logo de cara? Já de cara começar. Não tem nada a ver com política, nada a ver, é muito distante de política, embora a política faça parte da vida de todos nós, de uma certa forma, para conquistar a cidadania, a gente faz política com os vizinhos, com o porteiro, com todo mundo. É simplesmente porque eu sou muito. Eu não consigo não atender direito as pessoas. Então, as pessoas, os meus colegas costumam dizer o seguinte: puxa, para de enroscar, para de falar com esse cara, para de falar com aquele, então eu virei deputado. Dá a impressão que eu estou sempre em campanha. Mas eu quero um upgrade aí, eu quero uma promoção. Né? Vamos ver se me chamam de senador a partir de agora. Você primeiro quis ser arquiteto, mas largou tudo para seguir pela paixão do jornalismo. Como que foi que isso surgiu na sua vida? Então, bom, como todo garoto, eu sempre fui apaixonado por esportes, por futebol, né? Então, na escola, na minha época era científico, né? No segundo grau, eu já adorava acompanhar as transmissões naquela época pelo rádio, isso em torno de 1975, 76. Então, a gente não tinha na televisão, no cotidiano da televisão, na nossa linguagem, na grade da televisão, não havia transmissões. Só esporadicamente, Copa do Mundo, uma final de campeonato. Então a gente acompanhava pelo rádio. E eu já no interior de São Paulo, naquela época, era um apaixonado pelo rádio, acompanhava o trabalho que era feito especialmente no rádio da capital paulista e do Rio, porque a propagação das emissoras do Rio é muito boa no restante do Brasil. Então você tem uma sintonia local. Era comum o jogo de São Paulo sempre era às 4, terminava às 6 e você tinha o segundo tempo do jogo do Maracanã. Então esse é um hábito que todo mundo que era apaixonado por isso, né, tinha. E eu não era diferente. Mas na escola eu sempre tive uma tendência, uma vocação para a prancheta mesmo, né, para o desenho. Então eu seguia firme na minha vontade de fazer arquitetura ou engenharia civil. E até na época do vestibular, naquele tempo eu fiz cursinho, né, a gente chamava de cursinho, nem sei como é que está hoje na linguagem da escola, né, mas o cursinho era uma espécie de um reforço, né, para você fazer o vestibular. E eu prestei para arquitetura na Unimep de Piracicaba. Até entrei na faculdade de arquitetura, mas aí nesse meio do caminho, no ano do meu cursinho, eu recebi um convite para escrever uma coluna de futebol Dente de Leite, que foi uma febre que aconteceu no meio da década de 70 em São Paulo. E fui convidado para escrever uma coluna num jornal lá de São João da Boa Vista. E eu escrevi a coluna, o pessoal da rádio leu a coluna, achou legal, pediu para eu ir para o rádio ler a coluna, e nesse meio do caminho eu prestando vestibular, né, estudando para fazer vestibular para arquitetura. Mas aí gostei muito dessa história de rádio, de escrever no jornal e tal. E aí também fiz um vestibular para jornalismo na PUC de Campinas. Eu residi em São João da Boa Vista, que é pouco mais de 100 quilômetros de Campinas, e estudo no interior de São Paulo. E aí entrei nas duas faculdades. E nessa época eu já estava fazendo rádio, fazendo vivo, repórter e tal. E acabei optando pelo jornalismo. Fui estudar em Campinas e esqueci de vez a arquitetura. Meses depois eu virei narrador, por conta do narrador da rádio lá, eu era gerente de banco, foi transferido para uma cidade distante, e comecei a narrar também, e aí criou-se uma paixão, que é uma paixão realmente muito louca, e uma paixão que dura anos. Estou fazendo 30 anos agora em junho de atividade jornalística. Bastante tempo, né? E a gente viu aí também na sua trajetória que você já passou pelo jornal impresso, pela rádio, pela TV. Desses 3 veículos, qual que você mais se apaixonou, com que você mais gosta de trabalhar? Evidentemente que eles são totalmente diferentes, embora haja uma convergência na notícia, evidentemente. Mas o enfoque, a forma, o formato de apresentar é como o jornal diário para uma revista semanal, né? O texto é outro, o enfoque é outro, a forma de fazer aquilo é diferente, né? E assim é para o rádio, para a televisão. Se você faz um programa de apuração é de um jeito, se você faz um programa de notícia diária, de news, é diferente, enfim. No primeiro instante, o desafio do Jornal Opção, lá de São João da Boa Vista, ele foi muito legal porque eu fui para o esporte, mas aí o cara que era o dono do jornal, que era um jornalista, um sonhador, e continua sonhador até hoje, tanto quanto eu, ele estava com dificuldade de fazer o jornal e me convidou para ser sócio dele no jornal. E aí eu fui ser sócio do cara num jornal que era publicado 3 vezes por semana. O jornal não existe mais. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha 16 para 17. Bem novo ainda. Bem garoto.
E aí o Duran que tinha que botar paletó e gravata e tentar arrumar anúncio para o jornal e se virar. E a gente não tinha, na época, as gráficas da cidade estavam saturadas, a gente tinha que rodar o jornal. Era linotipo ainda. De repente você nem ouviu essa expressão. Não conheço. Linotipo, as letrinhas eram chumbadas. Você imagina um trabalho que isso dava. E a gente rodava numa cidade ao lado de São João da Boa Vista, chamada Pirassununga. E então você imagina o trabalho que isso dava. 3 vezes por semana você tinha que fechar o jornal, levar, fazer a prova, botar no chumbo, aí você confere a página e roda e tal. Isso foi muito. Isso me despertou. Eu tive um encanto por. Na verdade, talvez o meu encanto pelo banco da faculdade, da escola, ele esteja meio que relacionado ao jornal. Porque o jornal te faz ter um cuidado um carinho muito especial com o idioma, né? Com a nossa língua, né? É aquele cuidado mesmo de você, tem o copydesk que vai lá fazer todas as correções e tal. Mas aí o rádio teve na minha vida um efeito de mexer mesmo com a imaginação, porque nós não tínhamos imagens de todos aqueles eventos. E eu acho que eu fiz bem rádio, foi uma atividade que eu fiz bem feito. E foi a que você acabou gostando mais? Não é gostando mais, talvez eu tenha tido ali houve um período, e um período grande, né? Foram 20 anos fazendo rádio. Bastante tempo. É um tempo. Então você tem. E o rádio tem que ser feito com muita paixão mesmo, né? E mexe muito com essa coisa da criatividade, de soluções muito rápidas. Em compensação, a televisão, que depois que eu passei a fazer TV, na TV Globo, eu deixei de fazer rádio, eu só faço televisão. E aí você entende um veículo do tamanho da TV Globo, com a importância de uma televisão aberta, não só a TV Globo no Brasil, mas há em outras partes do mundo exemplos parecidos, né? De você estar falando com a tua sociedade mesmo, de uma forma mais direta, estar nos eventos que mexem com o Brasil inteiro e descobrir uma nova linguagem, um novo texto. A televisão é um texto completamente diferente do rádio, né? Para o locutor especialmente. Você está ali fazendo companhia à imagem. Então você tem um outro caminho a ser seguido. Então é um outro aprendizado, é uma outra descoberta. E hoje eu sou um apaixonado pela televisão. Assim, eu acho que a televisão é um veículo monumental, né? Estamos aqui com o nosso time, estamos reunidos para falarmos dos jogos de ontem, vamos projetar os jogos de hoje, vamos falar desse gol. O Renato definiu meio como exótico, é isso mesmo, um gol meio de arquivo, meio exótico, mas um gol daqueles. E à noite o Tuta fez um também, que, claro, não se aproxima desse, mas foi uma cabeçada. Tem um grau de Também. Há muito tempo que eu não vejo um gol contra tão firme. Firme, né? Com uma cabeçada incrível. Quem faz jornalismo faz com paixão sempre, seja no jornal, seja na revista, seja no rádio, seja na televisão. Bom, Luiz Roberto, a gente vai para um rápido intervalo. O Vida Vivida já volta conversando mais com Luiz Roberto de Múcio. O Vida Vivida está de volta conversando com o jornalista esportivo Luiz Roberto de Múcio. Bom, Luiz Roberto, aproveitando a deixa, você tinha falado no último bloco sobre a Rede Globo. Chegar a ser narrador da Rede Globo é considerado o ápice da carreira de um jornalista. Como foi alcançar esse espaço? Eu, na minha vida, sempre pensei o dia a dia, na minha vida profissional. Sempre trabalhei dia a dia após dia, sem pensar muito. Vou fazer assim, porque o perfil ou da TV Globo, ou na época que trabalhava na Rádio Globo, entendeu? Eu fazer o meu melhor, entendeu? Tentar entender o veículo que estou, o manual de redação do veículo que estou, qual é a proposta que ele tem, o que ele busca, qual é o público-alvo, e desempenhar o meu papel com muito trabalho. Eu costumo dizer até que jornalista não tem carreira, jornalista tem profissão. Nós não somos artistas. A gente aparece na televisão, a gente tem contato com você em casa, entra na sua casa com todo o respeito possível. Você possível. tem uma exposição muito grande por causa da Rede Globo, ainda mais o futebol, uma paixão nacional. Como que você lida com essa exposição que narrar futebol pela Rede Globo te traz? Eu acho que também é por aí, exatamente nesse mesmo discurso que eu estou tendo aqui. Eu acho que a espontaneidade e a sinceridade de propósito, que esse é um quesito básico e decisivo na vida do jornalista. As pessoas te reconhecem na rua, fazem algum comentário sobre você, como é que é isso? Eu tenho uma relação muito prazerosa com as pessoas na rua e tal. Acho que é retorno exatamente disso que eu estou te dizendo. Ou seja, de fazer jornalismo com correção, de peito aberto mesmo, com espontaneidade e fazendo de forma limpa, com cara limpa. E falando um pouquinho sobre essa sua narração de futebol, como que você lida com... Você é um torcedor, você já se traiu alguma vez narrando um jogo? Não, eu acho que todos nós que gostamos de esporte e vamos depois para o jornalismo Futebol Clube fica em primeiro lugar fácil. Até porque você tem a noção e a dimensão de que você está falando para milhares ou milhões de pessoas, que é o caso
O meu caso atual, lá na TV Globo, né? E faço minha apuração lá para fazer os meus jogos. Não pensa você que eu vou lá pro jogo que tem tudo mastigadinho, não. Eu converso com o técnico, com os jogadores, eu chego para fazer um evento, um jogo de vôlei, um jogo de futebol, uma corrida, um automobilismo, informado, né? Eu sou um jornalista que apurei, tenho embasamento, informação para passar o melhor possível para quem está em casa. Então a torcida é para o nosso trabalho, para ficar o mais correto possível e para atingir o maior número de pessoas possível. E por falar nisso, você vai dizer aqui pra gente qual é o seu time de futebol? Evidentemente que não. Por isso que o cara me encontra na rua e fala, eu tenho certeza que você é Corinthians, outro, é certo que você é Vasco, e o outro, não, o cara é Fluminense. Não, você é São Paulo. Então quando tá assim, que cada um que me encontra tá me dizendo um time diferente, é porque tá sob controle. Quais foram as suas influências na rádio e na televisão? No rádio eu tive uma influência muito forte no rádio de São Paulo, um sujeito chamado Pedro Luiz, foi um locutor importante de São Paulo e, enfim, desempenhou papéis importantes em cargos diretivos de diversos meios de comunicação importantes e tal. E ele tinha uma forma de narrar limpa, sem bordões e com uma descrição correta do jogo. Essa foi a minha principal influência. Assim, eu sempre gostei de ouvir no rádio e, ouvindo o jogo, ter a exata dimensão do que estava acontecendo, de onde estava a bola, quem estava com a bola, as opções que o sujeito tinha, como é que era o público, a situação do estádio, se era grande, pequeno, confortável, enfim, eu sempre fui movido a essa informação. Então ele teve uma influência muito forte. E para fazer uma mescla, eu tive 2 locutores que no início dos anos 70 tiveram uma influência sobre a forma, que eu descobria o comunicador. Então eu tive no Rádio de São Paulo o Osmar Santos, que lamentavelmente sofreu um acidente em 94 e não fala mais hoje, quer dizer, fala algumas palavras e tal, ele perdeu massa encefálica, enfim, uma história que, para quem é mais próximo do meio, acompanha, conhece, foi uma figura importante e tal. E um outro locutor, que hoje inclusive apresenta um jornal no rádio em São Paulo, chamado Joseval Peixoto, que eram locutores muito artísticos. Então tive uma influência e tal. E foi isso. E aí ao longo dos anos, já na televisão, só para completar, é óbvio que os grandes locutores do nosso tempo, porque o Júlio Delamare, que nos deixou muito cedo, eu não conseguia acompanhar direito o trabalho do Júlio, porque ele estava na TV Globo na época, e em São João da Boa Vista não existia TV Globo. Então eu tinha influência do Walter Abrão na TV Tupi, que não está mais na televisão, depois Luciano e Galvão Bueno foram as minhas referências na televisão. Bom, aproveitando que você falou do Galvão, Luiz Roberto, sim, o Galvão Bueno já disse que vai se aposentar após a Copa de 2014. E ele apontou o seu nome como nome para substituí-lo. Como é a pressão para substituir o Galvão Bueno? Bom, primeiro, eu agradeço sempre o Galvão, porque não o fato de substituir, mas se o Galvão faz uma referência assim, é porque ele está aprovando o que eu estou fazendo. Se ele está aprovando com o conhecimento de causa que ele tem, é porque eu estou fazendo direito. Eu vejo por esse lado. Não tem pressão. A pressão é todo dia. E mais, acho que 2014 está muito longe. Acho que a gente tem jogo amanhã para trabalhar, tem automobilismo outro dia, enfim, eu acho que a gente tem um dia a dia. E não adianta a gente querer viver muito distante. O que eu acho é que a pressão para nós jornalistas é uma pressão de fazer direito, de estar em sintonia com o seu tempo, em sintonia com as pessoas, decifrar a tendência da sociedade que você vive. Eu acho que esse é o nosso desafio, não tem pressão maior do que essa. E de acertar o máximo possível, que é uma busca frenética pelo acerto. Nós erramos, eu erro todo dia, mas eu erro no sentido de estar fazendo direito, de buscar o melhor, entendeu? É evidente, é óbvio, você está num cenário com várias notícias, pequenas notícias ao redor daquela situação, você tem que retratar aquilo, você pode cometer um equívoco, você tem que corrigir o equívoco. Então acho que a pressão é essa, é buscar a correção, é fazer direito, é fazer o melhor para quem está em casa. Acho que essa é a pressão. 2014 está muito longe. Bom, mas não é só o Galvão Bueno que aprova e gosta de você. A gente tem um depoimento ali para você. Vamos assistir? Vamos? O Luiz Roberto é das pessoas mais dedicadas a esse tipo de trabalho. Ele realmente é um workaholic. E mais, no momento, ele fez um jogo no domingo, no Rio de Janeiro, e na segunda-feira foi para São Paulo fazer o Jornal da Noite em São Paulo. Volta na terça-feira para fazer um jogo quarta-feira no Maracanã. Aliás, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras ele faz a RJTV também com o Júnior. Então veja bem que não é um trabalhinho fácil. E o Luiz Roberto é um operário com todo o talento de um artista. Luiz, eu tenho uma coisa para agradecer a você. Você, de certa forma, me contaminou. Esse vírus de trabalho que você tem passou um pouco para mim. Por isso eu tenho muito prazer em trabalhar com você, tenho muito prazer em trabalhar também, mas com você, sei lá, é uma coisa que
É como se a gente fosse a cada momento apagar um incêndio, socorrer uma pessoa, fazer alguma coisa fundamental. Não adianta pensar que se for um jogo Bom Sucesso e Madureira, o Luiz Roberto vai com menos tesão. Não vai. Vai do mesmo jeito, vai com a mesma vontade. E com isso ele contagia toda a equipe. Obrigado, Sérgio, obrigado. Puxa vida, partindo do Noronha. O Noronha é uma referência, né? E o Noronha me ensina todo dia. Me ensina a fazer a vida melhor, me ensina a fazer jornalismo melhor, me ensina a ser melhor, profissional e pessoalmente. E o Noronha tem sempre uma palavra sábia. Nos momentos difíceis, nas encruzilhadas que a gente se mete na profissão, de decifrar determinadas coisas. E ouvir palavras tão lindas do Noronha assim é bacana, é emocionante. Bom, Luiz Roberto, depois dessa a gente vai para o intervalo e eu vou te pedir para terminar esse bloco falando como você falaria como narrador. Chamando o intervalo? Chamando o intervalo. Pra já. Qual câmera você quer que eu faça? Naquela? A sua vontade. Eu não te peguei, né? Naquela. Então é o seguinte, o Vida Vivida volta já com o Felipe aqui tentando me entrevistar. A gente volta. Nós estamos de volta com Vida Vivida, conversando com o jornalista Luiz Roberto de Múcio. Luiz Roberto, no outro bloco a gente terminou falando de amigos seus. Vamos ver mais um amigo seu falando sobre você? Vamos lá. Oi, Luiz, não podia ficar de fora dessa chance assim, de te homenagear. Queria assim, te agradecer a companhia, a parceria. Como esquecer aquela primeira coxinha, aquela primeira empada lá no boteco, na Avenida Boa Viagem. Eu ainda repórter no Recife. E hoje estamos juntos aqui, trabalhamos muitas vezes juntos e quero dizer que é um prazer, é sempre assim, um prazer muito grande trabalhar com você. Tem mais uma pessoa querendo falar com você ali. Poxa, que legal, vamos lá. Falar do Luiz Roberto, para mim, é mais do que um prazer, é uma honra, é um privilégio. É um cara que tem uma cultura esportiva e uma cultura geral fantásticas. Luiz Roberto é um grande amigo que eu tenho, um grande beijo para você, Luiz, valeu. Saraiva, obrigado, querido. Show de bola. Foi um prazer poder trabalhar com o Luiz Roberto. Já fizemos muitos eventos juntos, futebol, Stock Car, fizemos Jogos Pan-Americanos juntos. Ele não vai para as montanhas comigo, mas de repente vai fazer um treinamento especial aí para ele, para quem sabe subir o Monte Everest comigo aí na minha próxima expedição. Luiz Roberto, assim, além de um ótimo profissional, é um grande amigo. Eu diria que o Luiz Roberto ele tem o poder de agregar, de unir as pessoas com o jeitão dele, de bom moço, de amigo. E, só tenho boas coisas, boas lembranças desse grande amigo e grande profissional que é o Luiz Roberto. Valeu, amigão. Obrigado, Cleiton. Não dá para ir para a montanha com o Cleiton. Ele leva tão a sério que ele se prepara fisicamente como um atleta de alto nível, porque não é brincadeira a altitude, não. E ele está pertinho de ir para o Everest de novo. Boa sorte aí, obrigado. Jorge Guilherme, querido amigo do Recife, você é um intelectual, um cara competentíssimo. Fernando Saraiva é um menino que chegou outro dia, o sonho de fazer o esporte foi primeiro pro geral. Tem um texto fabuloso. O Cleiton Conservani, dispensa a apresentação. São profissionais que são mesmo exemplos para todos nós aqui. Eles dão aula de jornalismo todos os dias e fazem com muita correção. E depoimentos assim, partindo deles, Felipe, para mim realmente é muito gratificante. Bom, Luiz Roberto, mudando um pouco de assunto, uma das histórias mais trágicas do esporte brasileiro foi a morte do Ayrton Senna. E você estava lá cobrindo o caso. Você pode contar pra gente um pouco como foi cobrir um momento tão difícil da história do esporte? Posso, claro, sem dúvida. Bom, eu estava em Imola naquele fim de semana pela Rádio CBN, né? Foi um fim de semana todo diferente. Na sexta-feira a gente teve o acidente do Rubinho, o Rubinho de Jordan. Um acidente que ele fica de ponta cabeça, com o braço fora do cockpit, e uma imagem muito forte. Ele foi parar na UTI do Hospital Maggiore de Bolonha. Aí aconteceu isso na sexta-feira. No sábado houve um acidente horroroso com o Roland Ratzenberger, um austríaco, que morreu, inclusive, também. Você vê como foi aquele fim de semana. E no domingo de manhã houve um briefing dos pilotos para falar de segurança. E nesse briefing o Ayrton estava grande, literalmente, né? Ele assumiu mesmo o personagem de o cara mais importante daquele negócio ali. E aí, terminada a reunião, eles desceram e nós fomos no Ayrton. É evidente, não só pelo fato de ser o Ayrton, né? Tricampeão do mundo, etc., mas porque é o cara que pode, né, tomar conta daquela situação.
E aí ele não quis saber de entrevista naquele dia. Ele só disse assim pra gente, não, a Associação dos Pilotos está reativada. Ele foi andando no sentido do boxe. A gente foi junto, conversando um pouco com ele. Ele entrou no boxe ali da Williams. A gente ficou do lado de fora. Algumas horas depois, tem até aquela cena, uma imagem dele fazendo uma espécie de um carinho na asa da Williams. E, enfim, foram as últimas imagens do Ayrton. E aí veio o acidente. Aconteceu o acidente na prova, a gente já tinha dimensão da gravidade, até porque foi feita uma traqueostomia no Ayrton na pista. Se não, a gente não tinha informação da traqueostomia, o movimento todo, o sangue, etc., era tudo de uma traqueostomia. E a saída do helicóptero da pista para o hospital já de fora da pista já é um sintoma da gravidade. Eu continuei narrando a corrida, a corrida terminou, informações do hospital davam conta de que o estado era gravíssimo, 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 mas em caso de morte, a gente, enquanto não há mesmo a morte, a gente tem sempre uma esperança. E não seria diferente, muito pelo contrário, com um ídolo do tamanho do Ayrton. Quando eu cheguei no Hospital Maggiore, tava uma notícia de que o Ayrton tinha tido morte cerebral, mas nenhuma confirmação de morte. 6h20 da tarde no horário da Europa, 1h20 no horário do Brasil, em São Paulo, o programa da Rádio Globo se chamava Agito Geral, e eu com o celular e tal, apareceu a médica. Eu não vou me esquecer nunca, uma cena que evidente não dá para esquecer, né? Ela veio de guarda-pó, um crachá, não sabia o nome, li no crachá. Doutora Maria Tereza Fiandri. Ela parou todo mundo em volta, eu era um cara que estava ao vivo nessa hora. A TV Globo tinha um carro para transmissão, que a gente chama de SNG, lá fora na porta do hospital. O Cabrini tinha que fazer a imagem ali e levar correndo lá para dar notícia. E aí eu botei o telefone lá, a médica simplesmente disse, às tantas horas, o coração de Ayrton Senna parou de bater, Senna morreu. E calou-se. Todos nós ficamos muito abalados ali, os companheiros que lá estavam. Depois à noite o corpo foi transferido para o Instituto Médico, a gente ficou de plantão no Instituto Médico Legal até 3 e pouco da manhã. Enfim. E a última cena que eu tenho, eu não fui ao enterro, a última cena que eu tenho foi que no desembarque em São Paulo, fazia um dia lindo em São Paulo, esses dias de outono, lindíssimos. E nós desembarcamos do avião e na pista a gente entrou no ônibus e pedimos para o motorista parar para a gente ver. O motorista nem sabia o que estava acontecendo, não sabia, tinha noção que era aquele avião talvez. A gente ficou dentro do ônibus, na pista de Guarulhos, esperando o desembarque do caixão. Aí já com honras, com a presença do governador do estado, que era o Luiz Antônio Fleury, em São Paulo. E depois se seguiu todo aquele acontecimento. A gente ouviu aí no seu relato que o jornalista não é só emoção, alegria, você passa por algumas situações realmente difíceis. Você tem algum recado para o estudante que está começando, que quer seguir na carreira? Eu acho que existem alguns quesitos que são fundamentais na vida do jornalista, que é na preparação, que é cuidado intelectual, que é muita leitura, que é correção, que é responsabilidade, enfim. Eu acho que o que o cidadão deve ter, o jornalista tem no dia a dia dele. Só que ele é um observador do cotidiano e tem a função de contar isso para as pessoas da melhor maneira possível. Né? Então essa é uma profissão que ela está acima das outras coisas da tua vida. Se não for assim, dificilmente dá certo. Bom, Luiz Roberto, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado você. Me convide outras vezes, tá bom? Sempre será convidado. Este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade@universidade.br. Bom, Luiz Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Filho. Até o próximo Vida Vivida. Tchau. Jacaré